problema é que uma pessoa como essa, ela não foi experimentada. Então, ela não tem um histórico de vida suficiente para ser um líder na igreja, um presbítero. A Escritura nunca pede de você influência, nunca pede de você fidelidade. Olá, meus irmãos, paz de Cristo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Mais um episódio de Fé em Diálogo. Hoje eu estou aqui com um pastor muito gente fina, muito legal, que acabou de expor as escrituras para a gente sair identificado. Pastor Heber Campos Júnior. Alegria estar assim, pastor. Muito obrigado pelo privilégio de participar aí com vocês. Amém. Pastor, a gente acabou de tratar sobre chamado ao serviço, mas eu queria começar esse bate-papo tratando de um assunto um pouco diferente, mas que correlaciona com o chamado, consequentemente, que é cosmovisão. Eu queria trazer esse ponto no seguinte: hoje nós temos jovens, essa sociedade, no caso que nós estamos inseridos, ela cobra e exige demais da gente, é uma resposta muito rápida sobre querer ter alguma coisa, ser alguém na vida, conhecer a si mesmo e ter prazer sobre as coisas que você detém. Como um jovem hoje pode, digamos assim, ter uma boa cosmovisão e entender realmente o que Deus quer para ele, organizar essas prioridades e conseguir responder isso ao mundo de forma que ele exerça uma boa cosmovisão e exerça um papel fundamental para a sociedade? Pedro, cosmovisão é um assunto que não é bíblico, não é um termo bíblico, mas ele é um termo que é comum em várias ciências, filosofia, teologia, antropologia, e é usado para se referir à visão que a gente tem do mundo e como é que a gente procede no mundo à luz dessa visão. E você tratou de coisas de jovens que eu acho que nem sempre o jovem está consciente. Vou dar exemplos. Nossa geração de juventude é uma geração muito imediatista. Ela é treinada a esperar. Então, o que é uma cosmovisão cristã? É entender que a Bíblia molda a gente a esperar pelo Senhor e a esperar com o Senhor. Então, a nossa cosmovisão tem que mudar, a gente tem que estar na contramão, na contracultura. E ter uma cosmovisão mudada pela Escritura significa que agora você enxerga o mundo e vivencia o mundo à luz de parâmetros bíblicos. Um deles é esperar no Senhor. Então, a esperança cristã é um assunto muito comum e muito forte na Escritura. Então, vamos falar um pouquinho sobre como é que isso muda o jovem. Então, ele não deve achar que as coisas acontecem na vida rapidamente. Um exemplo disso é que na Escritura você tem que esperar para você ter maturidade. Não é? Maturidade é uma coisa que exige você ser experimentado. Então, olha que interessante, Pedro. No Novo Testamento, quando alguém é escolhido como um oficial, seja presbítero, diácono, Paulo fala para Timóteo que ele tem que ser experimentado. Ele não pode ser neófito, ele precisa passar por estágios da vida dele, ele tem que ter sua fé robusta mediante muitos testes que fazem com que ele não seja mais levado para qualquer vento. Ele não é simplesmente alguém, ele não é alguém simplesmente empolgado, que diz, não, eu vou servir, maravilha, eu estou empolgado, né, recém-convertido, alguém que ama Jesus, Mas o problema é que uma pessoa como essa, ela não foi experimentada. Então, ela não tem um histórico de vida suficiente para ser um líder na igreja, um presbítero, alguém que vai direcionar outros na caminhada cristã. Então, isso é um exemplo de como a cosmovisão cristã é você ter a sua maneira de enxergar a vida moldada pela Escritura. Então, não adianta você querer ser CEO na igreja com 20 e poucos anos. Embora no mundo isso seja admirável, né? A gente ouve reportagens de fulano de tal é CEO de uma multinacional com 32 anos de idade. Né? E as pessoas veem isso como um sinal de sucesso. A Escritura ensina a gente a esperar e a ter uma maturidade que é desenvolvida na vida cristã. Isso é um exemplo de como a gente tem que ter a nossa cosmovisão moldada. Tá? Então, cosmovisão é um assunto bastante amplo. Ele trata de como é que a gente enxerga o mundo e como é que essa visão do mundo modifica ou influencia a maneira de obter respostas. Né? O que isso tem a ver com o serviço, então? É que você diz assim, jovens querem ter sucesso rapidamente, né? Olha como a nossa geração fala uma coisa que em tempos antigos seria considerado extremamente soberbo. Hoje eu acho que o jovem não consegue perceber que isso é soberbo. Ele fala assim, Pedro, eu quero ser uma influência.
Isto é, eu quero influenciar pessoas. Isso não devia ser uma meta, isso devia ser um resultado. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. Influenciar pessoas é resultado da minha fidelidade ao Senhor. Entendeu? Do querer ser um influencer é uma frase extremamente soberba, mas a nossa geração não percebe isso. Ela acha isso bonito. Ela quer ser importante na vida de outras. Jesus ensina que para você ser grande no reino, você tem que aprender a servir. Né? Sim. A lição que os discípulos tiveram que aprender. Então percebe como cosmovisão é você assim, olhar para o mundo e dizer assim, peraí, não está certo. Eu não posso ir na mesma maré. Eu não posso seguir a mesma onda. Eu preciso ter a minha maneira de enxergar o mundo e meus alvos desse mundo moldados pela Escritura. Isso é ter uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã. Então, eu acho que é esse tipo de conversa, Pedro, que a gente tem que promover entre os nossos jovens. Como é que nós vamos servir a partir de uma cosmovisão cristã? Então, a gente falou de 2 tópicos, mas a gente poderia falar de vários outros. Falamos do imediatismo, de como a Escritura ensina a gente a esperar, e falamos desse desejo de ser uma influência, que na verdade é sonho de ser importante. A Escritura pede pra gente não ser influente. Isso é uma coisa que eu tenho que ensinar, inclusive pastores. Pastores querem que as suas igrejas cresçam. Então eu falo assim, ó, a Escritura nunca pede de você influência, ela pede de você fidelidade. A influência é o resultado do Senhor que quiser usar você. Você vai submeter à vontade dele. O Senhor pede de você seja fiel. É isso, não influente. Então, ser um influencer é ser contrário àquilo que a Escritura exige de você. Então, essas são boas conversas. Sim. Isso é promover uma boa cosmovisão bíblica para moldar a maneira da gente enxergar o que está dentro. A gente buscar, provavelmente, não um lugar de visibilidade, mas uma bacia e uma toalha, digamos assim. Isso mesmo. Até porque Cristo faz aquilo que para Pedro era considerado impensável, né? Lembra que Pedro não quer deixar Jesus sem lavar os pés dele? Porque assim, para Pedro, alguém da estatura do rabi, do coração dele, de Jesus, não poderia lavar os pés. E o que ele não tinha aprendido ainda é que Jesus precisava ser um servo sofredor. Não é bonito? Na mensagem que eu preguei hoje, eu falo assim, Pedro tanto aprendeu que ele vai usar Isaías 53 na sua primeira carta para mostrar como é que a gente tem que servir. Eu acho que isso mexeu nele, Pedro. A cabecinha dele deve ter girado 1000 rotações por minuto, entendeu? Depois que ele aprendeu essas coisas com Jesus. Porque a cosmovisão dele teve que mudar. Esse é um bom exemplo. A cosmovisão dele teve que mudar. Na cultura dele, o que acontecia? Só o servo mais baixo da casa é que lavava os pés. Um mestre nunca ia lavar os meus pés. Mas aí ele teve que ter isso mudado pela maneira como Jesus inverte hierarquias no reino. No reino nós somos todos servos. Só tem que ser. Dentro disso, com essa mudança de mentalidade, a gente vai ver que os jovens vão querer ter mais participação na igreja, no serviço da igreja. E agora entrando para a parte dos chamados para servir, que é o tema desse congresso que a gente está participando, como o Senhor pode nos orientar, ou orientar todos que estão assistindo, nesse serviço, no que diz respeito a seus dons, seus talentos, como isso não precisa estar limitado às 4 paredes da igreja, mas ir além disso. O serviço na forma integral de eu não diria um teólogo público, mas um cristão que vive a vida ordinariamente para a glória de Deus. Acho que a sua pergunta tem um ponto interessante para a gente explorar, que é assim. Muita gente acha que servir a Deus é só servir nas atividades da igreja, não é? Então, imagina que um médico esteja trabalhando duramente e aí surge uma oportunidade para ele ir nas suas férias ir para a Amazônia e servir os ribeirinhos da Amazônia. Aí ele fala assim, esse ano vou fazer algo diferente, eu vou servir o Senhor na Amazônia. Muito legal isso, isso é admirável. Mas se ele acha que ele serve o Senhor só quando ele vai para a Amazônia servir os ribeirinhos, então o resto do ano ele não serve o Senhor. Ele é alguém totalmente egocêntrico, trabalha para si. O cristão nunca pode trabalhar para si. Então, um médico ou qualquer outro profissional que serve debaixo do senhorio de Deus, seja ele patrão ou empregado, ele tem que lembrar que ele serve com outro senhor. E quando Paulo trata disso em Efésios 6, ele vai falar coisas muito bonitas. Ele fala assim que o servo serve o seu senhor terreno como ao Senhor, e não sob a vista do seu senhor. A ideia é que ele sabe que ele tem outro patrão.
Então isso muda a dinâmica de trabalho dele. Olha que palavra importante que isso é para servos que normalmente só gostam de servir quando eles gostam dos seus chefes. Sabe assim? Quando o projeto é legal, aí eu tô animado. Quando o projeto não é legal, eu não tô, Pedro, sabe? Porque eu gosto de servir gente que não sabe me liderar. Então, existe essa mentalidade muito forte hoje em dia. E não, a gente tem que aprender que servir significa você anula a si e coloca-se sob a missão de outro. Isso é um bom servo. O bom servo não quer aparecer. O bom servo é aquele que some para que outro apareça. Né? Então, assim, a gente precisa aprender isso. Essa é a nossa cosmovisão sendo moldada para que a gente sirva como a Escritura nos ensina a servir. E servir significa que eu não apareço, né? Não é à toa que Jesus Cristo diz que nascido de mulher não há outro maior do que João Batista. A sua grandeza estava em ele sumir de cena quando Jesus apareceu. Não é? Lembra que ele era famoso, hein? Ele era tão famoso que tinha gente atrás dele. Ele vivia distante da cidade, mas Herodes queria a cabeça dele por influência lá das mulheres da vida dele. Né? E por conta disso, João Batista é uma pessoa que tem influência. A gente ouve no restante do Novo Testamento de discípulos de João que conheciam o batismo de João. João Batista é influente, mas a hora que Cristo aparece, ele fala: importa que eu diminua e que ele cresça. Glória a Deus. Né? Então a gente precisa aprender a servir assim. Servir significa eu tenho um outro material. Então aquele que eu sirvo aqui, não importa no meu trabalho, seja na igreja ou fora da igreja, eu sirvo não só quando eu gosto, não só quando eu me realizo, não só quando eu acho que quem está acima de mim é bom. Eu sirvo porque eu tenho um Senhor a quem eu presto honras. Isso muda a maneira de eu encarar. Mesmo o trabalho enfadonho, mesmo as atividades que não são tão envolventes. Isso é ver nosso serviço lapidado pela Escritura. Glória a Deus, mestre. Muito obrigado, mestre. Excelente entrevista. Minha primeira vez, né? Aqui. Mas eu fiquei muito encantado quando soube que o senhor estaria com a gente. Espero que o senhor volte e se sinta em casa com a gente. E é isso. Obrigado, Pedro. Espero que os nossos ouvintes sejam abençoados por essas entrevistas. Em nome de Jesus. E se você curtiu esse bate-papo, eu peço que você compartilhe com o seu irmão, você comente e fique ligado que com certeza em breve estaremos colocando outros pastores aqui, conversando com a gente, tratando sobre temas importantíssimos para o crescimento da igreja, para a edificação do povo.